Olá, Vareda, isso que a Cris falou, né, de termos de novo uma mulher presidente em 2026, enfim, se haveria uma possibilidade disso acontecer. Há possibilidade de uma mulher ser presidente sem ser mãe? Uma mulher para ser presidente tem que ser mãe, tem que ter filho, tem que cumprir esse papel que lhe cabe? Porque você vê no discurso da Simone, ela sempre fala da mãe, de ser mãe. Eu não sou mãe, nunca tive vontade de ser mãe, então para mim isso soa um pouco estranho, para te falar a verdade. Mas como é que é isso no eleitorado? Quer dizer, no eleitorado precisa ser mãe, precisa ser aquela mulher, mãe de família, com marido, enfim, que cuida ali que é protetora. A gente vê estudos em alguns países de economias mais envolvidas, por exemplo, mulheres em situação de risco e vulneráveis, que chegam à maturidade vulneráveis por conta até disso, por conta que acabam não cuidando da sua própria segurança financeira em prol da família. Então, para o eleitor, qual é o ideal de mulher? É essa que tem filho, que é generosa, que cuida de todo mundo, que esquece dela mesma? Olha, Mara, para a gente não ficar no terreno da especulação, nós vamos aos fatos. O Brasil já teve uma presidente mulher, foi mencionado ainda há pouco, Dilma Rousseff. Isso é significativo, até porque Estados Unidos, que fazem eleições presidenciais há 200 anos, nunca tiveram uma presidente mulher. Quando chegaram mais perto de ter, em 2016, a Hillary foi literalmente massacrada, ela foi tratada com uma dureza e uma contundência que tornariam as adjetivações e os comentários de Jair Bolsonaro na noite do debate de ontem quase colocaria essas declarações de comportamento quase num plano eufemístico. Então, em 2016, a Hillary foi submetida a um bombardeio de acusações, desqualificações, uma coisa de uma gravidade superlativa. Nós tivemos uma presidente mulher. E diga-se de passagem que em nenhum momento a Dilma Rousseff, durante a campanha eleitoral, embora sendo mãe, em nenhum momento ela se caracterizou, ela se apresentou como mãe, utilizando essa condição como argumento para conquistar apoio, para conquistar endosso de segmentos do eleitorado. Essa é a realidade. Mas Mareda, a Dilma, ela era a mulher do Lula, né? Ela era o Lula, ela era desconhecida, e o fato do presidente estar ali, muita gente estava votando no Lula. Aliás, eu acho que foi um dos equívocos que Dilma cometeu, foi achar que a popularidade que ela carregou quando ela foi eleita era dela. Eu acho que Lula teve um papel central ali, ninguém estava muito preocupado com Dilma. Sim, Mara, mas de qualquer forma era Dilma. Eu concordo com você. O IPESP fez uma pesquisa às vésperas da eleição, no segundo turno, não é, perguntando às pessoas, no segundo turno, imagine, já tinham votado no primeiro turno, na Dilma, etc. e tal, perguntando se naquele segundo turno o Lula, ao invés de apoiar a Dilma, passasse a apoiar o Serra, em quem votariam. E o Serra ganhava por larga dianteira, ou seja, ganharia nessa hipótese absurda que foi testada. E isso é para conestar, para validar ou para ratificar o seu argumento. Você tem razão, mas eu estou dizendo o seguinte, eu estava afirmando há pouco que mesmo na condição de mulher do Lula e mesmo tendo filha, etc., a Dilma jamais utilizou esse argumento, porque ela poderia ter usado adicionalmente isso, sobretudo no momento que a campanha tucana enveredou pela área dos costumes, dos valores, etc., questionando a Dilma sobre alguns desses aspectos. E em nenhum momento, justiça que lhe deve ser feita, a Dilma optou por caminhar nessa direção, de se caracterizar como a mãe, não é? A mãe de família que, na condição de mãe, vai tomar conta ou pretende cuidar da nação, que é um pouco o mito da Evita lá atrás, aqui na vizinha Argentina. Isso não ocorreu com a Dilma. A Dilma não foi nessa direção, eu dizia, mas
respondendo mais uma vez diretamente sua questão, é muito difícil a carreira política das mulheres entre nós. E por quê? Porque, de forma pouco percebida pela maioria da sociedade, de forma pouco destacada pela mídia, nós temos um portão de entrada na política, que são as eleições parlamentares, que é um verdadeiro corredor polonês, no qual as mulheres têm extrema dificuldade de atravessar, porque são eleições super competitivas. A competição maior se dá no interior das próprias legendas. Um candidato do mesmo partido é o principal adversário do colega, do companheiro de partido, que é o regime proporcional, o sistema proporcional de lista aberta. É uma regra eleitoral, esse voto proporcional de lista aberta é uma regra obsoleta que persiste entre nós, combinados com grandes distritos. Você imagina que esse ano, em São Paulo, Mara, são 1.353 candidatos a deputado federal em São Paulo para o eleitor escolher um deles. Ou seja, o eleitor tem que escolher um entre 1.353. Se o Rodrigo ou o Lavareda entrassem numa farmácia para comprar um creme de barbear e tivesse uma gôndola com 1.353 marcas de creme de barbear, nós sairíamos correndo, porque o cérebro não aguenta esse número de alternativas. Há dezenas de estudos a respeito. Mais alternativas dificulta a escolha, ao contrário de facilitar. No caso, inviabiliza. Então, para as mulheres, esse voto proporcional de lista aberta é uma barreira absurda. E eu quero lembrar que na reforma eleitoral de 2017 estava lá, do Vicente Cândido, um projeto que tornava o voto misto, o voto distrital misto, uma parte distrital e outra parte com voto de lista fechada. E nessa lista fechada do projeto do Vicente Cândido, 1/3 das vagas seria para o gênero oposto, ou seja, oposto ao predominante, no caso, concretamente, um terço reservado às mulheres, mas isso foi rejeitado. E, lamentavelmente, mulheres no parlamento, a maioria delas, ou boa parte delas, votou contra essa proposta.